Alexandre Pax Liber na escola. Vamos continuar nossas explicações sobre aquelas ferramentinhas para utilizarmos nas aulas de Insight. Beleza? São todas ferramentas de Design Thinking para pensamento criativo, mas direto ao ponto. Bom, estamos aqui na nossa ferramenta. Eu dei uma organizada aqui para ficar mais fácil nós comentarmos só aqui no na nossa imagem, tá? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre conexões forçadas e falei sobre pesquisas diversas. Então, esses assuntos já estão vencidos, ó inimigos meus, né? Vamos para a entrevista com usuários. Veja, aqui tem um problema, tá? Quando eu falo em entrevistas com o usuário, só perguntar para o usuário não serve, tá? Existe um jargão dentro do Design Thinking que diz assim: menos pessoas, mais qualidade. E lá no Design Thinking nós entendemos que de nada adianta pesquisas estatísticas muito longas, tá? Simplesmente porque não funcionam. Porque as pessoas, quando elas vão responder, elas geralmente estão fora do seu ambiente natural, do seu habitat natural. Então elas se sentem mais inibidas, elas não falarão o que precisa ser dito, mas sim com medo de serem julgados de alguma forma, de aquele comentário reverberar em algum local. Eles tendem a usar um personagem, usar uma máscara para disfarçar quem são. Então não vai funcionar. Outro problema é que nessas entrevistas aleatórias somos incapazes de garantir que 100% dos entrevistados serão aqueles que realmente utilizam ou estão conectados ao meu problema. Então, a ideia de você fazer uma entrevista com o usuário é você fazer uma entrevista de mergulho empático. E para você ter mergulho empático, você precisa muito desta palavrinha aqui, profundidade. Então é por isso que nós optaremos por buscar o que nós chamamos de usuários mais, profundidade. Ainda no meu trem aqui não aceitou. Pronto, agora foi. Então, de novo, profundidade, ele me odeia. Mas vamos lá. Nós precisamos de usuários mais extremos. Então, se você quer saber se um lava-louça é eficaz ou eficiente, você tem que buscar um lavador de louças. Se você quer saber sobre cadeira de rodas, você tem que procurar aquele que usa cadeira de rodas. Se você quer fazer um trabalho sobre futebol, você tem que pensar em alguém que vive do futebol. Tá? Então, nessa entrevista com usuários, é essencial que busquemos aqueles que vivem aquele cotidiano, que são mergulhados profundamente, porque no final das contas são eles que terão muito mais a nos entregar do que qualquer um. Tá? Maiores detalhes, o que poderia mudar, o que funciona, o que não funciona. E eu recomendo, sinceramente, quando você for fazer essas entrevistas em profundidade, a minha dica é: estude um pouco o tema e nunca vá de prancheta. Formule as perguntas no papel, tente memorizar algumas delas e faça isso num bate-papo. Porque quanto mais natural for, melhor vai ser o seu resultado. Porque daí o indivíduo se sente no seu habitat. Se sentindo no seu habitat, ele se sente seguro para ser quem ele é e não quem ele quer fingir que é. Ok? Então, entrevista com usuários. Nossa próxima aqui, nossa roda de arquétipos. O filósofo Jung define as pessoas em alguns perfis básicos, né? Então, a pessoa pode ser um rebelde, a pessoa pode ser um mago, um guerreiro, enfim. Mas não é aqui que encaixa, mas só para vocês entenderem. Quem já leu Jung vai entender. A ideia, nessa roda de arquétipos, é tentar entender os gatilhos mentais, os sentimentos, como as pessoas se colocam ou se sentem dentro de um outro personagem. Neste caso, você vai monitorar os estereótipos presentes nessas pessoas que fazem
esse determinado produto ou serviço, que vão usufruir desse produto ou serviço. Você vai tentar entender quem são as pessoas, quais são os seus sentimentos e características mais comuns. Então, por exemplo, no nosso pequeno exemplo do saco plástico, geralmente quem são as pessoas mais presentes lá no nosso supermercado? Mães, com filhos, que mais? Aposentados, vão muito de manhã. Então, quem são essas pessoas que estão? Quando elas vão ao mercado, por exemplo, se for um adulto, quando ele vai no mercado, geralmente ele vai depois das 6, após o horário de trabalho. Após o horário de trabalho ele está cansado, pegou trânsito, brigou com o chefe, as vendas não atingiram a meta dessa semana. Então você pode. E o cara chega no mercado, a laranja está ruim. Então isso gera uma frustração. Então é tentar entender o sentimento das pessoas que estão envolvidas no processo. Aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Que eu fiz um trabalho de roda de arquétipo. Eu atendi um aluno uma certa vez que eu, dando uma aula, contei que o Design Thinking ajudaria qualquer pessoa a transformar os seus produtos mais criativos, se conectando a pessoas, coisas que eu falo aqui direto no canal. E aí você pode mudar o ambiente, mudar as pessoas, mudar os clientes, mudar tudo. Ah, legal. Aí ele falou assim: professor, eu te desafio a você mudar o meu perfil dos meus clientes. Você não vai conseguir. Falei, ok, não vou conseguir. Qual que é o seu modelo de negócio? Ah, eu tenho um caminhão guincho. Então, quando eu vou pegar pessoas, as pessoas já são extremamente estressadas, extremamente brabas, revoltadas, emputecidas por causa do carro quebrou. Então, às vezes a criança está chorando. Acho que eu já contei esse caso aqui no canal. As crianças estão chorando, a mulher está brigando com ele porque não olhou o óleo do motor. Se ela tivesse escutado a mãe dele, não estaria com esse idiota que não põe óleo no motor. Enfim, o cara está brabaço, às vezes estava indo para outro local, enfim. Então, quando ele chega, quando o caminhão demora uns 40 minutos para chegar, afinal é um caminhão, às vezes está fazendo outro atendimento, leva 40, 50 minutos para chegar, o motorista já está espumando pela boca, parece um cão não vacinado de raiva e babando, espumando, cospe seus marimbondos sobre o coitado no motorista do caminhão. Aí eu falei para ele, fui lá, olhei, legal, bacana. Faz o seguinte, põe um isopor com gelo, põe água e põe um chocolate, uma balinha ali dentro. Aí, dica importante, pensando bem, quando você chegar no local, não ofereça, não saia oferecendo, porque isso é um gatilho para a pessoa tomar uma decisão. E uma pessoa em fúria, o gatilho dela para tomar de decisão vai ser um gatilho ruim. Tá? Então, o senhor quer uma água? Enfia essa porra, não sei sabe onde. Né? Então, a melhor forma não é trabalhar assim. Chega no local, vê se a pessoa tem uma criança. Se tiver uma criança, chega, mostra um pirulito, fala assim, posso entregar para o seu filho? O senhor, uma água aqui para o senhor, sem oferecer, já entrega na mão dele. Você vai ver que vai mudar a sua forma de trabalhar. E dito e feito. Depois ele levou uns presentes para nós. Eu lembro lá uns docinhos, alguma coisa. E agradecer porque a vida dele mudou. Hoje os clientes tratam dele bem. Ele passou anos sendo xingado e agora as pessoas tratam ele super bem. Então, se você entender a personalidade das pessoas, eu tenho certeza que você produzirá resultados cada vez melhores. Então, essa é uma ferramentinha que nós podemos usar. Ok? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!